Então, começando mais uma aula do Diego. Diego, fica à vontade. Opa, compartilhar aqui, então. Tiver... É porque a gente está... Estão vendo já a tela? Sim, tá aparecendo. Tá sim, tá sim. Não, porque a gente deu uma desviada também no assunto, né? Aí hoje a gente vai falar desse cara aqui, né? E assim, vai ser uma parte mais teórica, tá? Essa sexta aula, acho que dá praticamente pular ela, né? Porque é só prova, é prova matemática, não tem... Eu posso contar o resultado. É provado isso aqui, né? Mas acho que não precisa passar pela prova, né? Você gastar uma hora vendo fórmula. E aí eu acho que eu consigo, talvez na semana que vem, na última, né? Última aula do semestre, cobrir esses dois pontos aqui. Eu vou tentar condensar e fazer uma aula um pouquinho mais longa. Eu acho importante terminar essa parte vermelha aqui de teoria, né? Aí depois fica uma parte mais prática, né? De método e tal, mas eu acho que se acabar de conseguir finalizar essa teoria aqui, eu acho que eu dou satisfeito, né? Assim, mas aí logo depois seria redes neurais, né? E aí eu só queria gastar, sei lá, 2 minutos aqui no início para... É porque tudo que a gente viu de perceptron e tal, regressão linear e por aí vai, parece muito distante, né, de rede neural, né? Mas é uma extensão muito natural, né, uma coisa da outra, né? E aí, assim, eu peguei uma figura aqui, ó, boa, né? Não leva literalmente a interpretar essa figura, né? Mas no fundo, bem no fundo assim mesmo, do que acontece numa rede neural, é algo parecido com isso, né? Assim, com uma única camada aqui, né? Talvez, né? Vamos tentar desenhar, né? Você tem, por exemplo, 3 nós de entradas, aí você coloca dois, né? Isso aqui, essencialmente, é um perceptron, né? Acho que é claro para todo mundo, né? Isso aqui é um perceptron, talvez tenha uma funçãozinha, vamos botar a função de escada aqui, só para ficar mais claro, né? Isso aqui é um perceptron, isso aqui vai retornar mais um ou menos um, né? Que vai sair desse nó aqui é mais um, menos um. E, ou se for, sei lá, uma sigmoide, alguma outra coisa assim, o seu resultado é entre 0 e 1, alguma coisa do tipo, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, outro perceptron, né? Que vai ser nas mesmas características, com peso diferente, que vai sair, por exemplo, um resultado aqui diferente. Vou fazer uma sigmoide aqui. E aí, no fim, você vai dar o quê? Você vai dar um peso para cada... Você vai ponderar esses caras aqui, né? Por exemplo, vou dar um W aqui, outro W aqui, e, e construir sei lá, uma nova fronteira de decisão, né? Então, assim, do ponto de vista desse primeiro perceptron, né? É como se você tivesse, sei lá, né? Pô, cadê meu negócio? Sumiu. Sei lá, é como se você tivesse uma coisa assim, né? Naquele primeiro perceptron, no segundo perceptron é como se você tivesse uma solução desse tipo, né? E aí você vai combinar os dois, dar um peso diferente para cada um, passar na função de ativação lá que da camada de saída, por exemplo, né? E vai ter uma fronteira de decisão, assim, olhando, obviamente, vai ser uma fronteira, né, na última camada, né? Aqui a gente está plotando os pontos como se fosse sempre o espaço original, né? Mas é essa que é a ideia, né? Tipo, o perceptron é uma unidade simples, né? Se a gente conseguisse avançar um pouco mais nas aulas, daria para chegar, né? E aí o que a gente tenta fazer é achar a combinação desses caras mais simples que vai produzir essa fronteira... Tá meio invisível o negócio onde eu tô aqui. Vai produzir uma fronteira legal aqui para separar os dados, né? Então, assim, é muito ligado essas coisas, né? Tem bastante uma coisa a ver com a outra, né? Porque, às vezes dá a sensação de falar assim, pô, estou usando Perceptron, um negócio super rudimentar, está muito longe de uma rede neural, de uma MLP e por aí vai, mas no fundo não, né? No fundo é essencialmente a mesma coisa, né? Mas vamos voltar aí.
Vou retomar, né, a aula aí para quem... O ponto que a gente parou, né? Bom, voltando, a gente fez um desvio, né? Falamos de regressão linear, falamos de grau de liberdade, depois falamos de quando esses caras aqui mudam com o tempo, né? Mas antes dessas duas aulas, né, a gente estava falando de medida de erro, né? E aí seria ótimo se a gente conseguisse que o usuário especificasse essa medida de erro para a gente, né? Porque nosso classificador comete erros, não é perfeito, né? O nosso regressor, seja lá o que for, comete erros, né? Tipo, e o usuário tem um custo para ele, né? De usar algo que erra em vez de F, né? Ele queria uma regra perfeita que nunca errasse, você entregou uma hipótese para ele lá no final das contas, provavelmente vai cometer erros, né? E esses erros vai custar para ele alguma coisa, não sei o quê, talvez dinheiro, talvez, não sei, né? Mas vai ter algum custo de erro, e seria muito bom se ele conseguisse especificar e formular para a gente quanto que custa cada erro, porque a gente pode criar uma função de uma métrica, né? Uma função de erro, né? Para mim, uma função de perda, né? Para tentar minimizar o que importa para o usuário final, né? A gente vai entregar para ele sei lá, o modelo que mais entrega valor para ele, né? No final das contas, né? Mas, infelizmente, nem sempre é fácil, né, extrair essa quantidade do usuário final, ou às vezes ele sabe dizer, até, ele sabe até formular, mas às vezes não é uma quantia fácil de você otimizar, né? Por exemplo, de você achar os pesos, ou seja lá o que for, que deu o melhor resultado para aquela função de erro que ele disse, né? Então, às vezes, por outros critérios, a gente abandona essa ideia aqui, o que acontece com bastante regularidade, né? E a gente adota outras funções de erros que são, ou tem uma característica analítica mais atraente, ou é fácil, simplesmente fácil de treinar para aquele critério ali, né? Como é o caso da regressão linear, né? Mínimos quadrados, a gente faz uma conta e já tem o W ótimo, tem zero busca, né? Então, ela é atrativa nesse sentido, mas às vezes não tem a ver com o usuário, né? Seja como for, né, uma vez que você define a sua função de erro, né, você pode usar para calcular o seu erro na amostra, né, comparando o que você prediz com a sua hipótese versus o rótulo aqui que você conhece, que é o resultado da função f. Soma todo mundo, divide pela quantidade, né, faz a média, você vai ter a média dos seus erros, e que normalmente é o acurácio, ou seja, MSE, né, no caso de erro quadrático, e você tem o seu erro da amostra. Para o erro fora da amostra, teoricamente, né, seria esse cara aqui, né, que a gente também vê a diferença entre o resultado da sua hipótese e o resultado que a função f daí, né, só que a gente meio que pondera pela probabilidade desse cara aqui, né, assim, a gente pesa, cada x específico tem um peso diferente, né, então se tem x que é muito provável, você discordar naquele cara é um erro grande, né? Se tem X que não acontece quase nunca, você discordar ali tem um impacto muito pequeno, né? Porque raramente aparece um caso daquele, né? Então, se errar naquele caso em particular, como é muito raro, não tem um peso grande, né? Então, seria o valor esperado, né? Né? Com relação a X aqui, entre as duas coisas, né? E aí, depois disso, a gente viu que nossa função f aqui nem sempre é a função, né, no sentido matemático mesmo da coisa, né, vimos aquele exemplo lá até de crédito, né, é plenamente possível, né, você ter duas amostras completamente iguais que a classe é diferente, né, então não é tão determinístico como alguma coisa matemática, assim, que dado um x sempre vai ser esse y, né, não é assim, né, é dado um x, provavelmente vai ser esse y, pode ser que seja outro, né? Mas é uma distribuição de probabilidade, talvez
se suas classes for bem dividida, vamos dizer assim, a sua distribuição de probabilidade vai ser bem desbalanceada, vamos dizer assim, é muito mais provável que seja esse Y aqui do que qualquer outro, né? Mas não é preto no branco, né? E aí, bom, a gente fez nossa mudança, né? E vimos que nossos exemplos de treino, na real, eles são gerados, né, pela essa distribuição, vamos dizer, em conjunta aqui, né? Tipo, entre esse cara aqui, esses dois caras aqui, eu vou assumir que eles estão bem entendidos graças à última aula de Data Drift, e Model Drift, na real. Né? Isso aqui é nosso espaço de características, isso aqui é basicamente nossa fronteira de decisão, né? Dado um X, você espera esse Y, né? E nossos exemplos de treino são gerados a partir desse cara aqui, né? Da distribuição conjunta desses dois. Vão ter X, que é muito mais provável, né? Vão aparecer com mais frequência aqui, talvez em alguma faixa, né? Se a gente imaginar salário, né? Existe uma faixa ali que é muito mais fácil encontrar gente de salarial do que, talvez, muito alta, né? Vai ter poucos exemplos aqui, talvez, com salário muito alto, né? E o rótulo desse que vai ter aqui vai ser dependendo dessa distribuição aqui de probabilidade, né? A gente assume que nossos exemplos são gerados de maneira independente, né? É como se, naquele exemplo lá do BIM, né? Toda hora você sorteasse uma bolinha diferente do que ele está. E é isso, né? E aí, no nosso caso, tem uma mudança aqui, né? Que esse erro aqui fora da amostra considerava esse cara aqui determinístico, né? E não uma distribuição de probabilidade, né? Mas aí, com essa modificação, né? O nosso erro fora da amostra, teoricamente, né? Vai ser o X esperado, né? E dado que você tem o X esperado, vai ser o Y também esperado, dado aquele X, né? Alguma coisa assim. Bom, ele foi uma revisão aí, que ficou longe. E aí, hoje, assim, eu quero começar uma discussão fazendo uma distinção entre treino e teste, tá? Não é nem vamos dizer, é o principal assunto, mas eu quero chegar na parte teórica das coisas ainda, para a gente descobrir, porque até agora, nas nossas discussões, tem aquele M lá de quantas hipóteses existem no conjunto de hipóteses, e a gente já viu que aquilo não é um bom jeito de se medir complexidade de modelo, né? Porque o perceptron tem M igual a infinito, existem infinitos perceptrons, né? Ou, sei lá, uma rede neural um pouco mais complexa também tem infinito, né? Então, quase todos os modelos que você imaginar, aquele conjunto de hipóteses ali vai ser populado por infinitas variações infinitas hipóteses, né? Então, não é uma medida legal de complexidade, e uma coisa que a gente tem que fazer é trabalhar para substituir aquele M por outra coisa que seja, bom, que faça sentido, né? E que funcione na prática, né? Então, mas antes de começar essa discussão, primeiro uma discussão super rápida, e é uma outra analogia também, né? A distinção de treino e teste, né? E aí existe uma diferença, vamos dizer assim, conceitual, né, e matemática também entre as duas coisas, né? E aí tem uma analogia que eu acho que, bom, pelo menos eu imagino que todo mundo já passou, né? Tipo, prova final, né? O exemplo de prova final. Talvez seja nem bom exemplo, dado a proximidade do fim do semestre, mas como é que normalmente funciona, né? O professor, ele quer te ajudar, né, ir bem no exame final, né, e ele te dá um conjunto de exercícios com soluções. Você tem a resposta daqueles conjuntos de exercícios, né? E aí o que você faz? Você pratica lá nos exercícios e olha o resultado, aí, sei lá, estuda mais um pouco, conversa com outra pessoa e etc., tenta outra coisa, olha o resultado e fica repetindo, você está treinando ali nos exercícios, vamos dizer assim, né, tentando resolver os exercícios, e chega uma hora que você praticamente, né, você chega a decorar os exercícios, né?
o quão bem você vai nos exercícios, que você conhece as respostas, não anda mais junto com quanto de fato você conhece daquele assunto, né? É extremamente fácil você ir muito bem em todos os exercícios, né? Mesmo não sabendo nada, né, do assunto, né? No final das contas, né? Porque de tanto que você olhou, você foi ajustando aqui sua hipótese, né? Para performar bem naquele exercício ali em particular, né? E aí, no momento que você fixa a sua hipótese, né? Então, esses dois caras aqui, eles, vamos dizer, é mais frouxo o tanto que eles estão perto de um do outro, de tanto que você buscou alguma hipótese que vai especificamente bem nesse cara aqui, né, em particular, né, naqueles exercícios em particular. E out é o quanto você aprendeu no final das contas, né. E aí, bom, o tanto que você, se você buscou 300 hipóteses, né, a sua garantia, né, o M que a gente quer discutir hoje, né, vai ser muito diluída, né, você vai ter uma garantia muito pequena de que aquilo ali, de fato, que você aprendeu o material só porque você foi bem no exercício, né. Isso também acontece com modelo ou com qualquer coisa, né, que a gente faz, né. Você treina demais no treino e é muito fácil ir muito bem aqui e na verdade, não ter aprendido nada, né. Uma vez que você fixa a hipótese, né, você treinou lá o material, fez tudo, fixou, você já está com o seu modelo pronto, não vai mais ajustar a sua hipótese, senta na cadeira, Bolt lá da prova final com 20 questões, né. Isso é o equivalente do você já fixou, você já tem aquele G lá no final das contas, você não vai mexer nele e você quer testar, vamos dizer, se aquele G é bom, né? Vamos dizer assim, né? E aí, nesse caso, né, como você não é permitido ficar se ajustando para essas questões aqui da prova, do teste, né? É o erro na amostra, mas na amostra de teste, né? Esse cara aqui, ele é muito mais fiel, vamos dizer assim, vamos dizer, ele acompanha muito mais de perto, né? Você vai ter uma garantia muito mais forte, né, do que se você, esse cara aqui acompanha provavelmente muito bem esse cara aqui, né? Se você for bom nessa amostra, provavelmente você vai ser bom lá fora, porque você não se ajustou a ela, né? Então você não tem esse fator M aqui, né? Não sei se está claro. Tá claro? Todo mundo? Não, acredito que sim. E aí, por exemplo, esse é um perigo, né? Fazendo um parênteses aqui já, né? Isso é um perigo de quando você olha o teste, você volta lá, dá uma mexidinha no seu modelo, testa de novo, volta. É o equivalente a, eu fui lá, fiz a prova do Bolt, me ferrei, errei um monte de questão, aí eu volto para casa, me ajusto minha hipótese, né? Para aquelas questões, volto lá de novo, testo de novo, volto lá de novo, testo de novo, volto lá de novo, testo de novo. Então, na prática, o que você está fazendo é diluir esse cara aqui, né, também, né? Esse cara é como se você estivesse colocando um M aqui de quantas vezes você está testando, né? E aí o que acontece? Beleza, você está achando uma hipótese que do mesmo jeito que essa daqui, você achou uma que vai particularmente bem no treino, mas o treino provavelmente não é tão firme assim, né? Não rastreia tão firme sua performance fora da amostra, né? Você está fazendo a mesma coisa com o teste, né? Você está testando demais, então, selecionando o modelo que vai bem particularmente naquelas questões, né? Então, provavelmente, o fato de ir bem nessa questão não significa mais que você está indo bem lá de fato, né? De fato das contas, que seu modelo vai performar lá fora, porque você está constantemente revisitando esse cara aqui para escolher um que vai particularmente
performar bem para aquele caso em particular, né? É como se eu estivesse colocando um M aqui de quantas vezes eu testei, alguma coisa assim. E aí é o perigo de ficar treino um modelo, testa, ou eu treino vários modelos, escolho o melhor que vai naquele teste, né? Você pode fazer isso à vontade, só que só a performance do teste, você tem que estar muito claro que eu consegui 90% no teste, provavelmente é um 90% muito otimista, porque você escolheu o modelo que vai particularmente bem, não é no IAUT mais, né? Você vai particularmente bem naqueles exemplos específicos do teste. Tá? Então, essa distinção é um pouco importante, né? E uma coisa legal do teste, que se você fizer ele limpo assim, né? ele é, vou dizer, ele não tem um fator do M aqui, nem nada, né? Não importa o quão complexo seja o meu modelo, né? Você fez uma rede neural de 1 milhão de parâmetros, ou você fez um perceptron, não importa. Né? Aqui não tem nada em relação à complexidade do meu conjunto de hipóteses, né? Tem durante o treino, porque se eu tiver um conjunto de hipóteses muito largo, muito vasto, né, é fácil eu vasculhar lá até achar um que vai muito bem no treino, né? Então, quando eu tenho mais opção aqui para vasculhar, né, o meu treino vai ficando muito otimista, né, meu conjunto de treino, meu erro de treino, né? Mas o meu erro de teste, não. Né, fixo esse cara, testo, independente do meu modelo, tá? A garantia que você tem é similar, né? Acertou 90%, né? Desde que seja justo, né? Você não fica indo e voltando aqui toda vez. Eu acho que tá claro, né? Bom, e aí, a nossa discussão de hoje é que esse cara aqui não é um cara muito realista, né? Igual eu falei, né? Esse M é relativo à quantidade de... Eu vou falar perceptron porque foi o que a gente viu, tá? Mas se aplica a qualquer modelo, né? A quantidade de perceptrons possíveis que existam no meu conjunto de hipóteses, né? Então, um modelinho simples como perceptron, isso aqui já é infinito. Então, essa garantia aqui não é garantia nenhuma, né? Porque se eu tenho infinito aqui multiplicando qualquer coisa, destrói tudo. E o nosso objetivo de hoje é trocar esse M, ou pelo menos fundamentar que um novo M faz sentido, tá? Ninguém vai provar que você de fato pode trocar, não é o objetivo, não vamos provar isso, mas a gente vai mostrar que faz sentido usar esse outro valor, né? A prova, infelizmente não vai dar tempo, mas existe a prova que é possível de fato substituir um pelo outro. Então, é claro? Tá aqui? Bom, beleza. Então, a gente gostaria de substituir M, né? Mas antes de substituir, vamos entender de onde que a gente tirou esse cara, né? Não sei se vocês lembram, né? Existem eventos ruins, né? Bad events, né? E o que é esse evento ruim? Esse evento ruim é o erro que eu tenho na amostra ficar maior que epsilon do erro que eu tenho fora da amostra, né? Uma generalização ruim é o evento que eu estou caracterizando como ruim, né? E como é que a gente chegou naquele M termos, né? Foi basicamente falar, olha, se você tem uma hipótese 1, uma hipótese 2, uma hipótese 3, uma hipótese 4, por aí vai, né? Vamos considerar 3 aqui por causa do exemplo, você tem 3 hipóteses, né? E o pior caso possível, né? Se você imaginar, sei lá, que esse slide aqui é 100% da área, 100%, né? E aí, qual é a chance de algum desses caras acontecer um evento ruim com eles, né? A gente assumiu o pior caso possível, a gente assumiu que essas áreas, elas não têm interseção, né? Tipo, você tem a chance de, sei lá, da primeira hipótese dar ruim, sei lá, 5% aqui, da segunda é 5% aqui, da terceira é 5% aqui, como se essas bolinhas fossem disjuntas, né? E aí a área delas, somada, né, a união dessas áreas aí, dá a probabilidade total, né? No caso, como eu tenho
três hipóteses, né? No caso aqui, H1, H2 e H3, né? Três hipóteses de junta. É a mesma coisa que 3 vezes a chance de uma dar problema, né? Então, por isso que a gente multiplica, né? Por M, né? Daí que saiu esse M, né? Era um somatório de 1 até M, onde M era o número de hipóteses que você tinha, tá? Então, é uma estimativa assumindo que não há interseção nenhuma entre as chances dela, por exemplo, ter um problema de generalização, né? E aí, obviamente, é um resultado verdadeiro, né? Mas vamos dizer, ele é muito, um upper bound, muito upper bound, assim, é um limite muito alto. Vai ser menor que isso? Com certeza, né? Porque é o pior caso possível esses caras aqui serem completamente disjuntos, tá? Só que, e aí, por exemplo, se eles forem similar a essa figura aqui, né? Eu estou falando o quê? Que a probabilidade, por exemplo, aqui, de dar errado é 3 vezes a área, né? Se for disjunto, mas na real é muito menos que 3 vezes, né? Se você fizer a união dessas 3 áreas aqui, dá, sei lá, 1,2 a área, né? 1,1, sei lá. Então foi daí que a gente tirou o M, né? Se eu tenho 30 hipóteses, assumo que todas são disjuntas, né? É a chance de uma dar errado vezes 30, né? Porque você soma 30 vezes aquele erro, né? No somatório. E aí, bom, acontece, né, que esse cenário delas disjuntas é bem realista, né? Existe muita interseção, tá? E aí vamos dar um exemplo só ilustrativo mesmo, né? Né, só ilustrativo, usando o Perceptron de novo, tá? De o que é, vamos dizer assim, essa interseção, né? E aí, bom, assim, né, a gente consegue melhorar aquele M, tá? Esses erros de generalização, né, eles são tem muita interseção, né, tipo assim, o que a gente gostaria de afirmar é o seguinte, né, quando minha hipótese 1 não anda perto, né, do epsilon é o perto, né, não anda perto do erro dela fora da amostra, para a mesma hipótese, acontece com muita probabilidade quando isso também acontece para outra, né, então, sempre que acontece para uma, sempre, né, probabilístico, né, mas sempre que acontecer para E1, tem grande chance de acontecer para I-out também, né, como se fosse esse caso aqui, né? Quando acontecer para I1, B1, tem grandes chances de estar dentro da área que também acontece para o B2, né? Caracterizando essa interseção aí, né? Vamos dizer. E aí, só para ilustrar, né? Imagina que a gente tem nossa função f, imagina que é essa função aqui, né? E aí, essa região aqui é mais 1, essa outra aqui é menos 1, para a função f, né, que a gente não conhece, e você achou esse primeiro perceptron aqui, né, esse perceptron em azul aqui, né, esse cara aqui, né. E aí, por exemplo, quem é I-out nesse caso, né, I-out, onde que meu f discorda da minha hipótese, né, desse cara azul? Discorda nesses dois triângulos aqui, né, nesse aqui é a região que eles discordam, né. E meu erro da amostra vai ser, meu erro da amostra eu preciso de uma amostra, né? Então, se você sortear um monte de ponto aqui, vai ser quantos pontos caem nessa área aqui, vai ser o quanto que eles discordam na amostra, né? No treino. E aí, se você pegar outro perceptron, né? Você falar, não gostei desse W, vou para um W meio perto aqui, vou mexer esse W, né? E aí você vai ter uma mudança aqui em out, nesse caso, aumentou a discordância aqui, né? Meu I-out subiu, né? E meu erro na amostra também sobe, né? Porque meu erro na amostra, se você sortear a ponta aqui, essa área aumentando, tem mais chance de cair ponto nessa área que agora é maior. Então, esse delta aqui, você vê que ele é
Ele é bem, assim, de um perceptron para um perto, né? Ele é bem pequeno, né? Então, por exemplo, se eu falo que esse meu primeiro cara aqui desvia de out por mais que certa quantidade, né? Porque não tem as amostras desenhadas aqui, é difícil, né? Mas vai acontecer, praticamente quase sempre esse cara aqui vai ter o mesmo problema, né? Eles são muito próximos. Fala aí, alguém desmontou? Eu desmontei aqui porque, além, né, assim, não tem aí indicando sequer o lado, né? Que é porque você colocou assim que o triângulo de cabeça para baixo superior é o erro, mas pode ser o outro triângulo, O né? outro contrário. Não, eu assumi o melhor caso, né? O melhor dos tá casos. assumindo melhor aí. Já está claro? Está claro que quando esse cara aqui não generalizar mal, é bem provável que esse aqui também não generalize? Eu acho que essa que é a ideia, né? Então, assim, como existe muito overlap, né, dá para tentar substituir M por uma quantidade que leva esses overlaps em consideração, né? Lógico, isso aqui não é a prova, eu estou, tipo, fundamentando, né? Vamos dizer assim, falando que faz sentido, né? Não estou provando nada. E aí, bom, se a gente vai substituir M, né, a gente vai substituir M com Q, né? E aí é parte do trabalho da teoria, né, de statistical learning, né? E a ideia é o quê? No espaço, né, no espaço X inteiro, né, eu posso ter infinitos perceptrons, né? Eu posso ter esse cara que está desenhado, eu posso ter um cara que está para cá, eu posso ter outro cara que está para cá, eu tenho infinitos, né? Eu posso ter infinitos perceptrons, né? Mas a gente pode considerar só os pontos que a gente tem na nossa amostra, né? A gente contar quantas, vamos dizer, rotulações diferentes aquele modelo que você escolheu, no caso o Perceptron, consegue fazer no meu conjunto de dados. Tá? E aí, por exemplo, é como se você pegasse uma chapa furada aqui, né? Colocasse em cima dos seus dados, né? Você pegou essa chapa, colocou em cima assim, do seu conjunto de dados, e você só está vendo aqui as suas amostras, né? E aí esse Perceptron aqui, ele está aqui de baixo, né? E colore para esse lado aqui é azul, para esse lado aqui é rosa, né? E aí ali atrás, por exemplo, eu posso mexer o Perceptron à vontade, né? E você não vai ver nada. Você vai falar, ó, eu tô olhando aqui, para mim tá a mesma coisa. Você tá mexendo aqui, ele aqui, para mim não tá mudando nada, né? Eu não tô vendo o Perceptron, eu só tô vendo por exemplo, você pegou o Perceptron, passou no seu conjunto de dados, e aí você falou, para a primeira instância foi mais um, para a segunda menos um, para a terceira mais um, etc, etc. Esse aqui é a minha rotulação, vamos dizer, que eu dei para o conjunto de treino. Minha predição, né, para o conjunto de treino. Pum. Beleza. Tem um cara aqui. Aí se você me der outro que é igualzinho, fala, pô, você me deu a mesma coisa, cara. É a mesma rotulação. Você fala, não, mas foi um Perceptron diferente. Não, para mim interessa, né? Para mim interessa porque esses caras provavelmente são muito iguais, né? Se eles estão produzindo a mesma rotulação, provavelmente tem um overlap muito significante entre eles, né? Então, eu continuo contando como um, né? Eventualmente, você vai gerar um perceptron diferente, né? Por exemplo, aqui assim, e vai me entregar uma rotulação diferente, né? Aí eu falo, opa, não, beleza, agora tem um segundo cara aqui, né? Então, assim, um jeito de caracterizar o quão complexo é o meu conjunto de hipóteses por exemplo, em quantos jeitos diferentes o meu conjunto de hipóteses consegue cortar, né? Eu estou imaginando que é o Perceptron, mas pode ser qualquer modelo, né? As minhas amostras, né? Se eu falo assim, olha, eu te dei, sei lá, 10 pontos, e você fala, olha só, com o meu conjunto de hipóteses eu só consigo gerar tudo 0, tudo 1, ou a primeira metade 0, a segunda metade 1. Eu só consigo gerar essas três. Você tem um conjunto de hipóteses meio pobre,
né? Só consegue me gerar 3 possíveis rotulações no dado que eu te entreguei, né? Agora, se você usa um conjunto de hipóteses muito mais sofisticado, né, e eu te entrego, sei lá, os 10 pontos, você fala, olha, eu consegui gerar 500 rotulações diferentes. Você tem um conjunto de hipóteses muito mais poderoso, né? Porque você pode contornar, fazer um de corzinha diferente, né? E por aí vai. Então, como é que a gente vai caracterizar em quantas rotulações possíveis você consegue na sua amostra, né? Em um número finito de pontos, ao invés de em todo o espaço, né? Porque todo espaço a gente vai para infinito, independente do modelo que a gente usa, né? E, é claro, tá, né? Sim. Beleza. Então, aí, como é que era a nossa hipótese antes? Era um H, que eu passava qualquer elemento de X, tá? E esse me retornava mais um, menos um, né? Agora a gente tem nossa mini hipótese, vamos dizer assim, porque ela não funciona mais no X inteiro, né? Ela funciona num conjunto limitado de pontos, que é o seu dataset, tá? E mapeia qualquer um desses caras aqui para mais um ou menos um, né? E aí, por exemplo, se eu te perguntar quantas hipóteses tinha lá aqui no meu hipótese mesmo, quantas hipóteses eu tenho, né? É infinito, né? Esse cara aqui é muito infinito, vamos dizer assim, né? Eu posso variar o W um pouquinho, infinitas variações de perceptron, né? Acho que isso aqui ninguém tem dúvida, mas o número que a gente chama de dicotomia, né? Que é o nome desse, é como se fosse essa hipótese aplicada só aos seus dados, né? Só ao seu conjunto a sua amostra, né? O número disso aqui é muito maior, né? E aí a gente que é de computação é super simples explicar isso aqui, né? Pelo menos no caso do perceptron, né? 2 classes, né? Em vez de ser mais um e menos um, imagina que é 0, 1, é binário, né? Eu tenho N exemplos, quantas possíveis, né, diferentes rotulações existem em N exemplos, né? Tudo 0, tudo 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, né? Se eu tenho N, vamos chamar assim, eu tenho N bits, né? Que só podem assumir valor de 0, 1, ou mais um, menos um, dá no mesmo, né? Existe no máximo 2 elevado a N rotulações diferentes, né? Tá claro isso aqui, né? E aí, essa nossa mini hipótese aí, vamos dizer, que é nosso candidato aqui para substituir aquele M, né? Sair de infinito para, no máximo, 2 elevado a N é alguma coisa, né? Cara, notação é meio confusa, mas é quantas rotulações diferentes, quantas, né? Tem a cardinalidade aqui, rotulações diferentes, seu conjunto de hipóteses consegue dar, né? Para esses pontos aqui. Né? Você conta, né? É como se fosse um vetor de 0, um vetor de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, e por aí vai, né? Você conta quantos caras o conjunto de hipóteses consegue dividir, né? E é isso, né? O modelo mais sofisticado do mundo vai conseguir esse número aqui, né? Modelo super genérico. E aí, bom, vamos aplicar um jogo assim, né? E a ideia é que a gente quer definir uma função, né? Porque é chamada growth function, né? A função tipo de crescimento, vamos dizer assim, que ela conta qual é o maior número de labels, rotulações diferentes, vamos chamar assim, vou chamar de dicotomia, rotulações diferentes que você consegue em N pontos. Né? Por que essa doideira? Porque a gente quer um resultado que seja o mais genérico possível, né? Por exemplo, eu não quero um resultado que só funciona se meu dataset tiver os pontos nessa forma aqui, né? Não, eu quero no dataset que você mais consegue, não importa qual que seja, quantas tem, né?
Então, para simular, vamos dizer, essa brincadeira, a gente vai falar o quê? Bom, eu te entrego N pontos, o jogo é esse, né? Eu te entrego N pontos, você tem liberdade para colocar eles, desenhar onde eles quiser, onde você quiser, posicionar eles, né? E você tenta, pode ser com o Perceptron ou qualquer outro modelo, tá? Cortar e gerar o máximo número de rotulações diferentes que você conseguir, né? Então, você está escolhendo N pontos, né? N pontos pertencente ao espaço original, né? Para maximizar o número de cortes que você está fazendo, né? Obviamente, depende do seu conjunto de hipóteses, porque um conjunto de hipóteses vai cortar, sei lá, 5, o outro vai cortar em 10, né? E depende de N também, né? Porque se eu te der 3 pontos, você consegue a quantidade. Se eu te der 10, você consegue outra quantidade, né? E uma coisa a gente sabe, né, que a gente sabe que, com certeza, tem que ser menor ou igual que isso aqui, porque isso aqui é o máximo de rotulação que existe, né? Então, beleza, esse é o jogo. Então, vamos aplicar para o Perceptron, né? Por exemplo, com 3 pontas, o Perceptron consegue todas possíveis, né? Se você tiver 3 elementos no seu conjunto de dados, o Perceptron consegue todas 2 elevado a 3 rotulações diferentes, né? Bom, consegue, né? Eu posso separar os pontos, sei lá, num formato meio geral, assim, né? Sem estar colinear. Eu posso passar ele aqui, posso passar ele aqui, posso passar ele aqui, né? Deu 3. Eu posso inverter o lado do Perceptron, né? Então deu 6, né? O que é azul vira vermelho, o que é vermelho vira azul, né? Mais 1, menos 1. E eu já tenho 6, e eu posso colocar um aqui e joga tudo para azul, e inverter ele ali no mesmo lugar, e joga tudo para vermelho. Então, eu consegui as 8, né? Então, com 3, se o seu dataset tem 3 pontos, você não precisa mais com o Perceptron. O Perceptron é um modelo que é possível repartir de todos os 2 elevado a n jeitos o seu dataset com 3 pontos, né? Não existe modelo mais flexível que ele. Você vai colocar a rede neural de 30 camadas, mas vai continuar repartindo no máximo em 8, né? Então, se a gente só olhar contagem de rotulações possíveis, né, o Perceptron para 3 consegue todas, né? Aí sempre tem a pessoa que fala, mas se eu colocar os 3 pontos assim, né? Aí o Perceptron não consegue, né? Porque ele não pode fazer curva assim, né? Para jogar esse cara aqui para um lado, os outros 2 para o outro. Esse caso aqui importa para a gente? Não, porque você está colocando os pontos na melhor forma possível para você conseguir o máximo de cortes, né? Esse aqui é uma má alocação dos pontos, né? Novamente, a gente faz isso por quê? Porque a gente não quer ter que analisar o conjunto de dados em particular, né? Não, mas nesse conjunto de dados em particular, a gente não quer ter um resultado que só funciona se seu dado for assim, se assim não funciona, né? E por aí vai, né? Então, a gente está pegando o pior caso possível, né? E aí, por exemplo, com 4 pontos, essa altura, todo mundo já ouviu falar do Shor, né? Mas o Perceptron já não consegue mais, né? Não existe um Perceptron que vai conseguir dar esse resultado aqui com um Perceptron em 2 dimensões, né? Em 3 dimensões dá, né? 3 dimensões, se você imaginar que esses 2 pontos azuis estão altos, né? E os vermelhos lá embaixo, eu posso passar no meio aqui um Perceptron, né? Mas em 2 dimensões é impossível aqui. Você nunca vai achar uma reta que joga, sei lá, esses 2 caras aqui para vermelho, quer dizer, azul, e esses 2 para vermelho, e o inverso disso, né? Você consegue todas 2 elevado a 4, que dá 16, menos essas 2, né? E aí você consegue no total de 14 rotulações. Para 4 pontos existe 16 rotulações possíveis. O Perceptron, ele não consegue gerar todas, né? Ele já não é o modelo, talvez um modelo mais flexível consiga,
né? Então, a gente consegue dizer, por exemplo, ó, nesse caso aqui, esse modelo, ele vamos dizer, é um conjunto de hipóteses mais poderoso que o Perceptron, porque consegue gerar mais possíveis rotulações diferentes, né? E, obviamente, quanto mais rotulações você consegue com o seu modelo, mais fácil é você, vamos dizer, superajustar o dado de treino, por aí vai, né? Mas, e aí, nesse caso, a gente fala que o Perceptron quebra, né? Ele quebra no sentido que ele não consegue mais tudo, né? Ele foi conseguindo, para 1 ele consegue tudo, para 2 ele consegue tudo, para 3 ele consegue tudo, para 4 ele quebra. Ele não consegue mais todas as rotulações possíveis, né? E aí essa noção de quebrar, né, é importante para a gente, né? Mas, pô, aí eu pulei para cá, eu esqueci do exemplo. Então, vamos voltar um pouquinho. Mas a noção de quebrar é super importante para a gente, né? Porque, na verdade, o que a gente está interessado vamos dizer, em saber se aquele conjunto de hipóteses quebra, né, para determinar como é que é o comportamento de generalização. E quando quebra, se você quiser ser bem específico mesmo, né? Mas, antes disso, né, se eu continuasse fazendo isso aqui, né, ia virar uma doideira, né? Se eu colocasse 5 pontos, 6 pontos, 8 pontos, aí você ia tentar vários perceptron diferentes, ia contando, descobrir, ia ficar completamente inviável, né? Fazer isso com mais pontos, né? Então, ao invés de ficar batendo cabeça no perceptron, né, a gente vai mostrar 3 exemplos de modelos que são... eles não existem na prática, né? Mas é só porque é fácil de eu argumentar, né? Tipo assim, para 1, quanto que é o valor, para 2, quanto que é o valor, para 3, para 4, para 5, para 10, para 1000, né? A gente vai achar uma fórmula geral, são modelos super simples, mas que para eles eu consigo fazer uma fórmula geral para qualquer n, né? E aí a gente consegue ver também como é que eles quebram e para exercitar a ideia aqui, né? Vamos lá, primeiro modelo, esse positive arrays aqui, né? Como é que é? Você tem uma reta real, seus pontos estão distribuídos ao longo dessa reta, você tem uma única variável, né, que é essa reta real, e o seu modelo é super simples, né? Você fixa um ponto, desse ponto em diante, vamos dizer, para o lado positivo aqui dessa reta, é tudo mais 1, para o lado negativo, é tudo menos 1, né? Então, esse é o modelo que você tem, né? E aí, bom, voltando lá à brincadeira, eu te forneço N pontos, você posiciona ele do jeito que você achar melhor, né? Nesse caso, você pode posicionar de qualquer jeito, desde que você não posicione um em cima do outro, né? Se você colocar um em cima do outro, você vai ter dificuldade para separar eles, né? Mas qualquer outro jeito que você posicionar, tá ok, né? E aqui vamos dizer, o modelo, né? Vamos dizer em si, né? Como é que ele é, né? Você só tem que achar um A aqui, que é um parâmetro, né? Que daqui para frente vai ser positivo. Mas isso aqui não interessa a gente, não. Mas aí é super fácil argumentar, né? Se eu te dou N pontos, quantas possíveis rotulações esse modelo consegue me retornar, né? Você tem N pontos, né? Então, sei lá, você tem 4 pontos, você tem 4 menos 1, N pontos, N menos 1 intervalos entre os pontos, né? Que eu poderia posicionar o A aqui, 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 N menos 1, mais 2, né? Eu posiciono o A aqui, aí seria tudo vermelho, ou posicionar o A aqui, e aí seria tudo azul, né? Então, para N pontos, eu tenho N mais 1 possíveis rotulações diferentes, né? Está claro, né? É porque, como isso aqui é uma função, né, do perceptor, a gente teria que calcular para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, né, e fica inviável, né? Esse aqui é um modelinho super simples, a gente calcula para qualquer n, né, vamos dizer assim. A gente acha uma fórmula, né, e aí, bom, beleza, entendido. O segundo caso é um modelo um pouquinho mais sofisticado, né, que é o intervalo positivo. Ele tem 2 parâmetros, né, e aí, mesma história,
né, quantas rotulações você coloca os seus pontos do jeito que você quiser, não tem muito o que fazer, né, só não botar um em cima do outro. E aí, o seu modelo basicamente você escolhe 2 parâmetros, entre esses 2 parâmetros é a classe mais 1, né, entre esses 2 valores é a classe positiva, do lado de fora é a classe negativa, né, do lado de fora desse intervalo. E quantas rotulações possíveis você conseguiria com esse modelo aqui, né? Ele é um modelo que tem um parâmetro a mais, né, um pouquinho mais flexível, né? Basicamente, eu posso colocar, eu tenho n mais 1 intervalos aqui, e eu posso escolher 2, né? Um para ficar meu primeiro parâmetro, outro para ficar meu segundo parâmetro, né? Então, eu vou ter n mais 1, né? Combinação, né, de n mais 1, 2 a 2. E mais um caso, né, mais uma rotulação possível, que é quando esses 2 caras caem no mesmo intervalo, né? Se eles 2 caírem no mesmo intervalo, por exemplo, aqui e aqui, vai ficar tudo vermelho, né, vai ficar tudo menos 1, mas se ele cair aqui também os 2, vai ficar tudo menos 1, aqui tudo menos 1, aqui tudo menos 1, aqui tudo menos 1, né? E por aí vai. Independente, se os 2 caírem no mesmo intervalo, todos os meus exemplos vão ser mapeados para menos 1, mas eu conto como apenas uma rotulação diferente, né, já que a gente não está olhando quantas hipóteses está diferente, mas sim quantas rotulações diferentes eu consigo produzir. E aí, nesse sentido, é tudo a mesma rotulação. Então, vai ser essa fórmula aqui. Boto mais uma aqui, expandindo esse negócio, um pouquinho de álgebra, você chega aqui a meio de n ao quadrado, mais meio de n, mais 1. Né? Qual que é n? E é o terceiro exemplo e último, né? Aí já é um exemplo para mostrar que essa noção também não é tão perfeita assim, tá? Mas se você tem um modelo agora em 2D, né? E o seu modelo é o seguinte, né? Você pode desenhar qualquer polígono convexo, a parte interna desse polígono mapeia para positivo, a parte externa desse polígono mapeia para negativo. Né? E aí, nesse caso, né, como, vamos dizer, eu tenho liberdade para posicionar os pontos do jeito que eu quiser, né, que a gente está sendo pessimista, tipo assim, no pior caso, o meu modelo vai conseguir X rotulações diferentes, né? E, então, sei lá, né, tipo, pode ser que meu dataset seja esse, e aí, nesse caso, eu vou ter que ter muito mais exemplos, porque meu conjunto de hipóteses é super sofisticado e tudo mais, né? Mas, nesse caso, né, não é realista, né? Mas se você me der N exemplos, consigo colocar N exemplos num perímetro de um círculo aqui, né? E aí eu consigo fazer qualquer rotulação possível, né? Você quer que o inverso seja azul, né? Você faz, né? Não tem problema, você consegue qualquer rotulação, qualquer combinação de rotulação que você quiser, esse modelo sempre vai conseguir para qualquer N. Ele vai conseguir sempre as 2 elevado a N, né? Lógico, no seu dataset, na realidade, dificilmente os pontos vão cair no perímetro do círculo e tudo mais, né? Mas como a gente é atrás, né? Se um dia seu dataset for, essa complexidade que a gente contabiliza para ver quantos exemplos você vai precisar ou tudo mais, né? É tipo a política do pé atrás, vamos dizer assim, né? Bom, e aí, quando você consegue todas, né? Existe um termo dentro na literatura, né, que se chama que você shatter é tipo, sei lá, você jogou um vidro no chão, ele estilhaçou, né, uma coisa assim, né, então, que você cortou o seu dataset de todas as maneiras possíveis, né, você sei lá, shatter o seu dataset. Tem uma tradução boa para isso, não. Está claro, esses três exemplos, né? A gente passou por eles, é porque eu não tenho que testar para o valor igual a 1, para o valor igual a 2, para o valor igual a 3, igual ao perceptron, né? São casos simples que a gente acha uma fórmula geral. E aí são as 3 que a gente
as 3 growth functions, vamos dizer, que a gente achou, né? Para o positive race, para o intervalo e para o conjunto convexo, né? E aí, bom, qual que é a ideia? A ideia é substituir esse M por esse cara aqui, né, pela growth function, né? E o que interessa para a gente é o seguinte, assim, né, imagina se esse cara aqui for polinomial. Ele é qualquer polinômio, vamos dizer, esse cara aqui, pode ser. Ou isso aqui pode ser a 10ª potência, ou seja lá o que for. Tá? Qualquer polinômio que você quiser, né? A gente vai ter um polinômio, 2 vezes um polinômio, vezes uma exponencial negativa, né? Então, o que vai acontecer? Eventualmente, esse termo aqui, ele ganha, né? Eventualmente você ganha, né? Então, tipo, eventualmente, à medida que o seu N aumenta ali, essa garantia fica boa, tá? Desde que essa growth function seja um polinômio, você está tranquilo, você é capaz de aprender colocando muito exemplo, né? Se esse cara aqui for um exponencial, aí a coisa é mais complicada, porque não colocar mais exemplos não ajudaria, né? Você nunca teria essa garantia boa, né? De fato. Tá? Então, tudo que a gente precisa fazer, né? Não é nem calcular exatamente a growth function, igual eu fiz aqui, né? O que a gente precisa dizer é afirmar que é polinômio, né? Se a gente consegue substituir por isso aqui, afirmar que é polinômio, e isso é uma quantidade que faz sentido, apesar de a gente não ter provado, tá? Seria o assunto da próxima aula, mas a gente vai pular para chegar em outros assuntos. A gente está tranquilo, né? A gente só precisa mostrar que é polinômio. E aí, vamos lá. Vamos voltar agora, sim, o breakpoint, tá? Eu só... e o breakpoint é a noção que eu falei lá atrás, né? O meio que dei spoiler, né? É o ponto que o seu conjunto de hipóteses não consegue mais particionar de todas as formas possíveis do seu conjunto, não consegue mais retornar todas as rotulações possíveis, né? No caso do perceptron em 2 dimensões é 4. Né? Esse é o breakpoint do perceptron. E, obviamente, né, se 4 é breakpoint, 5 também 6 também e por aí vai, né? E se não consegue 4, não consegue 5, por aí vai. E por que essa noção é importante para a gente, né? Porque, bom, primeiro, né, a gente consegue caracterizar pelo breakpoint como é que é vamos dizer, o comportamento de aprendizado, né? Se você fala assim, eu tenho um conjunto de hipóteses, tem breakpoint 15, né? A gente consegue fazer as contas e falar, você precisa de tanto exemplo para esse conjunto de hipóteses aí, né? Então, é um número, é super simples, né? E a gente consegue caracterizar tudo, mesmo sem ir por essa função, descobrir essa função, né? Qual é a função do perceptron, qual é, né? Sem passar por essa coisa aqui, que a gente só conseguiu fazer porque eram exemplos muito simples, né? Na realidade. E aí, por exemplo, mas já que a gente já passou por já teve esse trabalho, a gente pode substituir, né? Ó, se eu colocar 1 aqui, n igual a 1, isso aqui vai dar o resultado 2, né? Ou seja, para n igual a 1, eu vou puxar aqui. Para n igual a 1, vai ser igual, sei lá, 1 mais 1, que vai ser igual a 2, que vai ser igual a 2 elevado a 1, né? Ou seja, para um caso, esse modelo consegue todas, né? Porque todas é 2 elevado a n, nesse caso é 2, né? E
Nesse caso é 2. E... Calma aí, deixa eu voltar como modelo. Né? Quantas existem possíveis para n pontos? Né? 2 elevado a n. Né? N sendo 1, existe duas formas. Né? Para um ponto, ou esse ponto é azul, ou esse ponto é vermelho. Existem duas formas de rotular um ponto. Né? E aí, por exemplo, o positive race consegue quantas delas? Não sei, substitui um aqui, 2. Consegue todas. Né? E aí é fácil imaginar, né? Ou o A tá na frente do ponto, e aí para cá tudo é azul, ele fica vermelho, ou ele está aqui antes, e ele vai ser azul. Né? Para 2 pontos, ele consegue tudo? Né? Para 2 pontos, existe 2 elevado a 2, existe 4 maneiras possíveis de se rotular. Né? Mas se você substituir aqui, 2, né? Ele consegue 3, né? Das 2. Né? Ele não consegue essa, né? Ele consegue o inverso dessa, né? Que é colocar aqui, daqui para cá é azul, para cá é vermelho, mas essa daqui ele não consegue gerar isso. Então ele quebra com breakpoint 2. Né? Esse modelo aqui que é um pouquinho mais sofisticado, né? Ele inclusive consegue essa daqui tranquilo, né? Ele pode colocar intervalo aqui, dentro do intervalo é azul, aqui é vermelho. Né? Esse modelo daqui, segundo, consegue fazer isso aqui sem problema nenhum. Né? Mas aí, bom, vou testar para 2 logo, né? Para 2 ele tem que conseguir todos, né? 2 vai dar metade de 4, que é 2, mais metade de 2, que é 1, então deu 3, mais 1, 4. Ele consegue todas as 4 para 2 pontos. Para 3 pontos, ele vai conseguir... não vou fazer essa parte. Para 3 pontos, ele vai ser 4,5, mais 1,5, mais 1, ele consegue 7 de 8. Né? E aí, essa daqui ele não consegue, né? É fácil, nesse caso, observar qual caso ele não consegue, né? Ele nunca vai conseguir fazer... Ele faz o inverso desse cara, né? Você bota um A aqui e outro aqui, 2 parâmetros, dentro é azul, fora é vermelho, mas esse caso aqui, ele não vai conseguir gerar, né? E o último caso, que é o conjunto convexos lá, ele não existe caso que ele não consiga gerar. Né? Ou você pode falar que o breakpoint dele ele é infinito. Tá? E, bom, qual é o resultado que interessa, que deveria ser provado também, mas a gente vai passar pela prova, né? Mas o que interessa é o seguinte, se você tem qualquer breakpoint, se o seu conjunto de hipóteses não é poderoso o suficiente para conseguir todas as rotulações possíveis, né? Você a growth function é polinomial em M, né? Eventualmente, significa que você pode adicionar exemplos ali, né? Que ela vai eventualmente, aquele bound de generalização vai ficar bom, né? Agora, se não, né? Se não tem breakpoint, aí você está em maus lençóis, vamos dizer assim, né? Isso é o resultado geral, né? Obviamente, se você estiver falando especificamente de um modelo, né? Aí, e querendo saber quantos exemplos você precisa ter, né? Obviamente, você vai querer, talvez, saber qual é o breakpoint, né? E a gente vai, na próxima aula, a gente vai ver que esse cara aqui também dá para ser substituído. Ele tem um upper bound dele, que é super simples, né? É uma quantidade combinatória, né? Uma conta, e independe do seu conjunto de hipóteses, né? Isso quer dizer, independe do conjunto de hipóteses, entre aspas, né? Porque depende do breakpoint, o breakpoint depende do conjunto de hipóteses. Né? Mas só com breakpoint você consegue dizer, né, que esse cara aqui é menor que uma certa quantidade, obviamente vai ser polinomial, porque você tem um breakpoint, e com isso você consegue calcular mais ou menos quantos dados você precisa, né? Aí é a parte, vamos dizer, mais prática. Né? Mesmo que você não quiser fazer o cálculo, tem vamos dizer, um guia de boa prática de quanto que você tem que ter, baseado em quanto breakpoint, por aí vai. Né? Mas eu acho que essa é a história por hora, né?
E aí, para a gente concluir, hoje foi rápido. Hoje foi rápido. E aí, para a gente concluir, só para ter uma noção de como que o breakpoint restringe muito forte o número de hipóteses, assim, né? Por exemplo, se eu falo que o meu conjunto de... Eu tenho 3 exemplos, tá? Meu dataset é composto por 3 exemplos, e eu falo que, por exemplo, o meu conjunto de hipóteses, ele tem breakpoint 2. Ou seja, vou dar exemplo no caso do Perceptron, mas aí depois a gente volta para isso, porque é mais fácil de riscar aqui, né, no Bench. Imagina, por exemplo, o Perceptron tem breakpoint 4. Tá? Isso significa o quê? Você tem um dataset de 100 pontos. Escolhe 4 aleatórios entre eles. Tá? Pode escolher qualquer 4 aleatório. Você não é permitido ter os 2 elevado a 4, né, combinações de rótulo para qualquer 4 que você escolher. Né? Está claro? Tipo, se você tem uma solução, né, tipo, vamos lá, você tem uma solução 1 aqui, né? E aí o seu primeiro elemento foi para mais 1, o segundo foi para menos 1, lá, o terceiro foi para mais 1, o quarto foi para menos 1. Beleza. Isso aqui é uma possível configuração, né? E aí existe 16 delas, né? Igual um número binário aqui. É impossível, por exemplo, para o Perceptron em 2 dimensões, gerar todas 16 para quaisquer 4 pontos que você sortear no seu dataset inteiro. Né? Isso é uma restrição muito forte. Né? E aí, por exemplo, o número o número de possíveis, né, quando você tem um breakpoint, né, e aí nesse caso do Perceptron 4, né, isso é uma restrição tão forte que faz, por exemplo, algo que era 2 elevado a n possíveis, né, vira, colapsa em um polinômio, né, de tão forte assim, né, porque, cara, você tem 100 caras para qualquer um dos 4, para qualquer um dos 100, combinação de 100 4 a 4, você não é permitido ter as 16. Né? E aí, no exemplo aqui, por exemplo, você tem um dataset com 3 pontos, né, e aqui, sei lá, esse cara aqui é mais 1, o pretinho é menos 1, né? Você tem essa rotulação aqui, né? Tipo, mais 1, mais 1, mais 1. Beleza? Aí essa outra aqui, mais 1, menos 1. Tranquilo também? Né? Na verdade, todas essas daqui pode, né? Qualquer outra rotulação diferente dessas daqui vai violar o breakpoint. Né? Porque quando tem um breakpoint 2, o quê? Se eu escolher qualquer um dos 2 caras, seja x1, x2, x1, x3, qualquer um desses 2 aqui, você não é permitido ter as 4 combinações. Né? Por exemplo, ó, esse cara aqui tem 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, não pode ter, porque senão viola o breakpoint, senão não é breakpoint, né? Então, se ele não pode ter as 4 possíveis, né? Você não vai poder ter nenhuma solução aqui no qual esses 2 caras são bolinhas pretas, né? E aí, mesma coisa, sei lá, para esses 2 aqui também, né? Não vai poder ter. Está claro isso aqui? Né? E aí, por exemplo, para 2 elevado a 3, são 8 possibilidades de rótulo, mas se eu falar que você tem breakpoint 2, já cai para 4. Né? Você só consegue gerar essa, senão nenhuma outra é mais permitida se o seu conjunto de hipóteses, por acaso, tiver breakpoint 2. Né? Acho que tá claro isso? Tá meio viajante, mas vai chegar em algo prático, relaxa. Mas tá claro? Tá assim, Diego. É importante estar claro, senão só piora no futuro. Mas assim, acho que deu 9, hoje eu quis tentar fazer rápido, mas aí a próxima, deixa eu achar aqui, peraí.
Não é essa próxima, não. Isso. Bom, aí outra próxima a gente vai calcular exato, né, a coisa do perceptron, né, e vou dar uns ponteiros assim para outros modelos também, que essas coisas existem já calculado para muitos modelos, tá? Ou pelo menos um range de breakpoint, tá? E aí você pode ser, por exemplo, pessimista, né? Tipo, se o meu for o pior caso possível, eu preciso de tantos exemplos, no mínimo, né? Para garantir. Mas Pode abrir 2 vezes, tá? Mas o ponto é o seguinte, né? A gente vai... Infelizmente, a gente não vai conseguir provar, né, cara? Isso é meio mal, né? Mas, tipo, a aula que a gente vai pular é basicamente provar que esse cara aqui, quando tem um breakpoint, é polinomial mesmo. Acho que dá para pular essa prova. Tá? E provar que, de fato, essa quantidade pode substituir M. Né? Hoje eu tentei, vamos dizer, dar uma motivada, né? Que não é um valor louco que não faz sentido, né? Então, mas a prova acho que a gente não vai conseguir passar por ela, né? É uma prova meio extensa. E aí, por exemplo, e a gente consegue limitar, né? Por exemplo, se eu sempre falo que meu breakpoint é 2, essa aqui é a quantidade que, por exemplo, que limita, vamos dizer assim, que é sempre maior que a growth function, né? Esse aqui que é o resultado da prova, né? Inclusive. Essa quantidade aqui é maior que a growth function. Tá? E isso é um polinômio. Então, você tem breakpoint, né? Então, por exemplo, você consegue... você tem um breakpoint K aqui, tá? Você substitui K por 2, você chega exatamente naquilo. Você não precisava me falar nada sobre o conjunto de hipóteses, entendeu? Essa que é vamos dizer, essa que é a beleza, né? Se você fala, olha, você tem um conjunto de hipóteses que tem breakpoint 2, tá? Você consegue jogar nessa fórmula, e aí, nesse caso, isso aqui, né, se resolver, dá exatamente isso. Né? Que tem que ser maior que isso aqui, maior ou igual que isso aqui. Então, foi preciso. Você falar, tem breakpoint 3, dá preciso também, né? O para o perceptron a gente não calculou, né? A gente não testou com 4, com 5, com 6, com 7, com N, a gente não sabe a fórmula de quantos perceptron fez. A gente sabe que o breakpoint é 4, a gente sabe que com 4 ele não consegue, tá? Então, seja lá o que for aqui, tem que ser menor que isso, porque eu consigo substituir 4 aqui e fazer as contas, né? E aí, assim, isso daqui é o limite superior desse cara, que é o que está na equação, né? Você pode substituir o seu N lá pela quantidade de exemplos que você tem e calcular exato qual é a sua garantia de generalização, tá? Então, é possível, em princípio, né? Você, principalmente trabalhar com modelos lineares, coisas mais simples, você saber exatamente a garantia onde você está, tá? E só ver se eu consigo adiantar alguma coisa aqui. Não, acho que não vou conseguir avançar aqui, né? Saber exatamente onde você está, quantos exemplos você precisa para conseguir generalizar bem, tá? Obviamente, né, nem sempre todo mundo faz conta, né? Pô, não é toda vez, botei um negócio lá, qual é o breakpoint e tal, né? Tipo, isso é um trabalho que muitas vezes ninguém faz, tá? Mas a gente vai ver pelo comportamento da função, tá? E aí esse é o ponto que eu espero chegar na próxima aula, né? Primeiro, da onde que vem o breakpoint? Ele é relacionado com outra coisa que é super intuitiva para a gente, tá? Talvez já tenha dado umas dicas, vamos dizer assim, naqueles 3 exemplos, tá? Mas é uma noção super intuitiva para a gente, de onde que a gente vê um breakpoint, a gente não falou, tá? Mas e como que ele está relacionado com um grau de liberdade, né? Eu acho que deixa eu só ver se eu consigo adiantar alguma coisa. Não, vai ter que ficar para a próxima.
Mas acho que é isso, acho que por hoje é isso, tá? Mas e a gente vai conseguir derivar duas coisas importantes a partir da teoria, tá? E aí só para aproveitar um pouquinho de tempo, já que o semestre está acabando, né? Duas coisas importantes a partir da teoria. A primeira é ter uma fórmula geral, vamos dizer assim, não uma fórmula, né? Mas a gente entender de onde que vem um breakpoint e ter uma regra meio tipo que pode ser aplicada na prática, sabe? Eu preciso, igual a regra do Bolt, né? De 3 vezes ali o número de nós, alguma coisa assim, né? Então, ter uma regra que seja fácil de ser usada, né? Mas é legal conhecer de onde que vem, né? Eu acho que esse é o primeiro ganho, e é prático, né? Apesar de você estar discutindo teoria. Lógico, você pode fazer a conta toda exata e chegar lá, tá? Mas você já tem um guideline bom, né? A outra coisa é que a gente vai ver pelo menos um princípio de onde que tiraram a ideia de regularização, né? Regularização de modelo é quase uma obrigação, assim, né? Tipo, sem regularização você não consegue ir muito longe e aplicar modelos a muitos problemas, né? Então, é uma técnica muito poderosa e ela também vem vamos dizer, da discussão em cima da teoria, né? De onde que surgiu, vamos dizer, por que funciona, por que dá ideia, por que melhora, né? Então, também tem esse aspecto prático aí, né? Mas aí são discussões para semana que vem. Então, acho que é isso. Abrir para dúvida, Diego? Pode. Essas aulas eu costumo perder aluno, né? Então... E aí, pessoal, alguma dúvida aí? Quem não tiver dúvida da aula de Diego, alguma dúvida sobre as atividades que eu coloquei, alguma coisa eu respondi no começo, né, antes de começar a gravar. Eu acho que pelo menos lá no início, para quem viajou todo o resto, lá no início eu espero ter ficado claro isso, essa distinção, né? E aí o problema até do que eu acho que o Rodrigo, eu acho, ele comentou, né, de usar o teste, tipo, olhar o teste e ajustar o modelo, e olhar o teste de novo, né? Isso aí é um negócio interessante que eu costumo falar que é superajustar o teste, né? Você consegue fazer, dependendo do modelo, dependendo da base de dados, da situação, você consegue fazer o absurdo do modelo ir mal no treino e acertar 100% do teste. É possível. É possível, Dá para fazer essa forçação de barra aí. Se você colocar a seleção de características e tiver muitas características, mais fácil ainda. Tem muitas características, você pega um modelo complexo e seleciona as características para ser só aquelas características que vão ser boas para o teste. O treino sai ruim, não importa, mas ela vai lá, acerta tudo no teste. Uhum. De tanto você forçar a barra. Isso é o... Você pode fazer o que você quiser, né? Uhum, é possível. Então, mas tipo, é só se você revisita muito esse cara, né? Do mesmo jeito que essa garantia aqui não te vale muito, de tanto que você revisitou, né? Você revisita o treino, ajusta, revisita, ajusta, né? Escolhe qual melhor hipótese ali para o treino, o melhor modelo possível para o treino. De tanto que você ajustou aquilo ali, a performance daquilo ali é esperado que seja boa, né? Esperado que seja otimista, né? Agora, se você faz a mesma coisa para o teste, é esse mesmo viés que você coloca lá, né? Você vai achar algo que seja muito bem no teste, mas o teste não significa mais como é que vai ser na realidade, né? Ficou otimista. Isso aí é que é complicado, né? Porque a gente quer que o nosso modelo seja bom no teste. Isso é o que a gente quer, né? E a gente tem que tomar cuidado para não confundir o que a gente quer com o que é. Muitas vezes o modelo é ruim mesmo, e a gente forçar só vai se enganar, e aí é o perigo de colocar em produção
uma coisa que não está legal, porque a gente queria muito que ela tivesse. Nossa, a gente que faz assim, mestrado, doutorado e tem que publicar alguma coisa, não tem ninguém que quer mais que aquilo dê certo do que a gente. A gente quer muito que aquilo funcione. A gente quer a ideia, eu quero que ela funcione, eu quero que ela fique boa. Só que se eu forçar, ela vai ficar boa por pouco tempo. Né? Só vai ficar boa ali naquele teste, talvez o autor consiga até publicar o artigo, mas não vai ter nenhuma finalidade prática. Esses datasets que já são muito estudados, né? Em especial, né? Assim, são especialmente problemáticos, né? Todo mundo já sabe o que tem que fazer com eles. São datasets famosos, você já sabe o que funciona, o que não funciona, que característica que é boa, o que não é, né? Você consegue fazer um modelo super simples, mas que está overfitado, de tanto conhecimento que você pessoas já testaram tudo e te contaram o que funciona. Você vê, né? O tanto de 100% de acerto que tem no teste do Titanic lá no Kaggle. Vê se faz sentido isso. Aquele monte de 100%. Não, então, é porque assim, tem 1 milhão de trabalhos na literatura usando esses datasets, né? Você já sabe o que funciona, o que não funciona, etc. Porque, embora não foi você que tenha testado para você e te contaram, né? Aí você fala assim, não, pô, fiz um modelinho simples aqui, uma regressão linear com 3 parâmetros, deu 100%, não está overfitado, não. Tá sim. Tá sim, porque a quantidade de informação, de feedback, vamos dizer assim, que o teste te deu, que veio do teste, mesmo sem você treinar o modelo, olhar o teste, treinar o modelo, olhar o teste, treinar o modelo, olhar o teste, é absurda. Veio muito feedback do teste. Talvez pelo trabalho de outros autores, mas veio. Aí assim, a gente tem que tomar cuidado também em diferenciar onde está cada coisa. Você quer fazer um modelo de machine learning que aprende através de dados, ou você quer analisar os dados, você quer estudar, é um trabalho de data science, você quer analisar os dados, não tem prejuízo nenhum você tirar insights desses dados aí. Você só não pode confiar que um modelo que você revisitou tantas vezes o teste vai funcionar bem fora dos dados que você já tem rotulado. Então tem que separar essas duas coisas aí para não também não é assim, cara, você está olhando o teste, você fez coisa errada aí. Não é bem assim. O cara pode estar fazendo lá, está correto, simplesmente a finalidade dele não é criar um modelo generalista. Pode ser também. Então, tem que tomar cuidado dessa situação que você vai fazer isso também. Quero estudar os dados, eu quero entender bem esses dados. Pode utilizar de várias formas diferentes. Só que Diego falou 100% certo. Você visita demais o teste, você vai ter um modelo que você não pode confiar depois para botar em produção. O teste não é mais uma medida de... O erro no teste, o E-in do teste, não traqueia mais o E-out, né, que é o que a gente está interessado em ser bom. Não estou querendo fazer um modelo que funciona no teste. Estou querendo fazer um modelo que funciona lá fora, né? Em todos os outros casos. O modelo, se você fizer uma vez, né, lá o treino e testou uma vez, deu 90% de acurácia, vamos supor que isso é bom, não tem garantia, uma vez só, você não tem garantia que ele vai ter 90% de acurácia quando estiver em produção. Pode ser que seja 95%, pode ser que seja 60%. Garantia você não tem. Mas você tem uma confiança maior, já que de primeira ele acertou assim. Agora, se você tentou 200 vezes e saiu de 60 e chegou a 95, a chance desse 95 ser otimista é muito alta. Não quer dizer que não seja, pode ser que ele acerte 95 depois na produção, mas eu duvido. Eu não apostaria nisso. Mais algum comentário, gente? Então eu vou parar a gravação, vou ficar mais um tempo aqui. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta fora da gravação, fica à vontade, daqui a pouco eu coloco lá no YouTube.